Podemos ir então, Daniel? Boa noite a todos vocês que nos ouvem agora pela frequência 920 AM, pelo canal, né, do YouTube do Pod Belos, pelo aplicativo da Vale da Serra também, né? Nós estamos online e mais um programa hoje, Fabinho. Fala aí. Estamos aqui com o Dr. Arnaldo Luiz, médico cardiologista. Dr. Arnaldo, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pod Belos. Boa noite a todos. Boa noite, Fabinho. Boa noite, Mauro. Muito obrigado pelo convite. É um grande prazer estar aqui com vocês. Falando um pouquinho, diversos assuntos, né? Nós vamos conversar aqui no Pod Belos, mas é um grande prazer estar com vocês. Satisfação é toda nossa. Isso aí, galera. Muito boa noite. Saudade imensa de vocês. Na semana passada a gente não fez o nosso podcast, né? A gente estava com outro compromisso. Porém, estamos aqui hoje recebendo o Dr. Arnaldo. E é isso aí. Vamos começar então? Cumprimentar o Daniel Macedo, que está ali atrás, né? É o produtor aqui do Pod Belos. Obrigado, Danielzinho. E vamos lá. Doutor Arnaldo, você que é um montebelense de coração, né? Nascido em Pires do Rio, nos conta um pouquinho, né? Uma figura conhecida, nos conta um pouquinho como é que foi sua trajetória, você saindo de Pires do Rio, já veio direto para São Luís de Montes Belos. Fala um pouquinho para nós. Na verdade, eu fiz faculdade de medicina na Universidade Federal de Goiás. E no término da faculdade, fui para o Exército, fiquei um ano no Exército. Então, eu sou tenente da reserva do Exército. Fiquei um ano no Hospital das Forças Armadas. E com esse um ano, uma caloura minha, nós nos encontramos na residência médica, que hoje é minha esposa, a doutora Renata, né? Que é filha do doutor Rezende, que todo mundo conhece aqui da cidade. O doutor Rezende é ortopedista. Minha sogra, a dona Reini, é filha de um dos fundadores da cidade, seu Constantino, né? Que faleceu há alguns anos. E foi quando eu comecei a namorar com a Renata, durante a residência de clínica médica em Brasília. E depois nós voltamos para Goiânia para fazer residência na especialidade. Eu fiz cardiologia também no UFG, na Universidade Federal de Goiás, e ela fez gastro. E como ela é daqui, acabou que ela me puxando para cá. Então, desde 2006 que eu atendo em São Luís de Montes Belos, né? Na época, comecei na Vital, quando a Vital ainda era do lado da Promed hoje, né? Ali perto do Espelho d'Água. E, posteriormente, eu e o Renato fundamos a Promed, que é onde eu atendo hoje. Só que eu comecei a atender em São Luís de Montes Belos em 2006. Então, nós chegamos a 16 anos de atendimento na cidade. Eu acho interessante que até há uns meses atrás, eu atendi uma das pacientes, que foi uma das primeiras pacientes que eu atendi aqui em São Luís. Então, eu tenho 16 anos de consultório com essa paciente, a gente conversou bastante. Ela já sabe da minha vida toda, sabe dos meus filhos, sei dos filhos dela, então é muito interessante essa história. E em 2008, em janeiro de 2008, eu mudei definitivamente para São Luís de Montes Belos e, graças a Deus, montebelense de coração. Recebi o título de cidadão montebelense, então sou montebelense mesmo, de todos os aspectos. E tenho um grande prazer de estar aqui em São Luís. Bom demais. E é ministro também de Eucaristia, né? Isso. Desde 2010, eu tive o prazer de receber o convite do Padre Carlinho para ser ministro da Eucaristia, e daqui da Catedral. No começo desse ano, eu até pedi uma licença, porque minha menina, de 15 anos, está em Goiânia estudando. E todo final de semana eu estou indo para Goiânia. Então, até essa fase agora de setembro, outubro, eu estava de licença, eu tenho desejo de voltar, lógico. Mas é uma grande paixão minha. Fui criado em Pires do Rio, em escola franciscana. Então, era uma escola que era regida pelas freiras. Então, a gente tem fui coroinha. Então, você já tem essa questão de uma formação religiosa. E eu tive esse prazer de ter sido convidado pelo Padre Carlinhos, na época, para ser ministro da Eucaristia. Já são desde 2010, 2011 que eu assumi. Então, foram 10 anos, praticamente 10, 11 anos já de ministério, que é uma experiência muito, muito interessante para mim, da parte religiosa, que é poder levar aos doentes e poder distribuir o corpo de Cristo durante as celebrações eucarísticas. Doutor Arnaldo, você, enquanto mais novo, né, como é que você descobriu que queria ser médico, né? A gente passa, né, na nossa adolescência, por uma série de profissões que a gente analisa, né, e decide ser ou não, né? E como é que você descobriu essa vocação? Não, eu quero ser médico, eu quero ser cardiologista. A questão do ser médico é algo que muitas pessoas perguntam, e lógico que até por questão de vocações, né? Mas, às vezes, uma história um pouquinho, vamos dizer assim, atípica, porque eu fui o primeiro médico da minha família.
Muitas pessoas, às vezes, querem ser médicos por uma influência de familiares, né? Meu pai é caminhoneiro. Vendeu o caminhão dele, o último caminhão dele, agora, esse ano. Então, ele sempre mexeu com caminhão. Minhas férias eram na bolé do caminhão do meu pai. Ele pegava frete pra praia. Eu ia com meu pai, com minha mãe, com meus 2 irmãos dentro de uma cabine de caminhão e andava 1.500, 2.000 quilômetros. Então, meu pai e minha mãe é dona de casa. Minha família, tradicionalmente, não tinha tanto esse hábito, a questão de estudo, de formação. E meu pai era o mais velho dos irmãos, teve sempre essa mentalidade que, não, meu filho vai estudar. E quando eu era muito criança, faz até os 10 anos de idade, isso eu acredito que seja isso. Eu sempre tive problema de asma, bronquite, e tinha que ir em pronto-socorro com muita frequência. E eu me lembro muito bem um dia que eu estava sendo atendido e olhando para o médico. Isso é uma imagem que fica na minha cabeça. E eu olhando para o médico porque assim, era uma esperança para mim. Chegar com uma falta de ar muito intensa, de repente o médico me faz um remédio, de repente o ar volta, aquilo eu ficava maravilhado. Então, assim, eu ficava naquela esperança de chegar logo. E eu sempre falava que eu queria fazer como ele fazia, ajudar como ele me ajudava. Eu acho que até essa questão de eu ter tido essa doença mais intensa na minha infância, foi algo que me incentivou por ter muito contato com médicos que me cuidavam, não porque o médico que era da família. E a partir daí eu comecei a falar que queria ser médico, e Deus me abençoou que o caminho seguiu, deu certo. O ano passado, fui fazer um exame, né? E deu, isquemia, né? Talvez, não sei se era início, suspeita de isquemia, certo, né? E, rapaz, você me falando aqui, doutor, eu fui fazer outros exames, né? E aí os exames estavam dando ali que talvez eu teria isquemia. E eu me lembro, eu não sou muito fã de hospital, sabe? Eu também, pra mim, que hospital é algo que eu não gosto. Mas um dos médicos que me atendeu pediu para eu fazer o exame, aquele exame que você, sabe, que você enfia o cateterismo, né? E é um exame meio tenso. Você fica ali, né? Para quem não sabe, você fica ali despido, né? Você veste uma camisola, alguma coisa assim. E eu lembro de estar lá e as pessoas questionando, né? O porquê que eu tava lá. Rapaz, foi um momento tenso. Mas antes, tem uma coisa que me chamou a atenção. Eu fiquei a gente fica um pouco assim, baqueado. E minha esposa, ela orou um dia antes de eu fazer esse exame. Eu já tinha feito uma série de exames e tinha dado aquilo. E aí ela orou, né? Foi uma oração simples, no pé da cama, sabe? Eu falei, rapaz, eu acredito em tanta coisa. Eu vou crer na oração da minha esposa. Eu vou crer que não tem nada, que tá tudo zero. E fui no outro dia pro exame, né? E cheguei lá, a gente fica lá meio frio, numa sala meia fria. E quando eu fiz o exame, né? Foi tudo bem. Foi tudo bem, né? O médico falou, você não tem nada, tá tudo... Vale mais 10 anos. 10 anos você fica tranquilo. E você me falando, né? Você da sua crença, né? Do seu respeito, né? Ao cristianismo, a Deus e tudo, né? Somado à sua profissão. Você acredita em milagre? Porque para mim, eu decidi acreditar naquela oração da minha esposa, em Deus, e para mim deu tudo certo. Eu acredito, com certeza eu acredito, né? Eu acredito o seguinte, que a gente não pode simplesmente negar o que Deus também nos deixou em termos de medicina. Sim. Né? Infelizmente, a gente sabe que, às vezes, teve casos já que eu conheci, que eu já fiquei sabendo de pessoas que induziram, às vezes, um paciente a largar um tratamento em apenas falando a respeito de fé. Né? Eu acho que a fé cura, a fé transforma. E uma coisa que é interessante, que é uma coisa que a gente sente dentro do consultório. Quando um paciente entra dentro do consultório com a confiança no tratamento, quando ela entra no consultório com a receptividade para o tratamento e tem a fé naquele tratamento, quando eu falo a fé, não é a fé no médico, mas a fé na situação, porque você acabou de falar, as pessoas quando entram no consultório, ela está fragilizada, ela está enfraquecida, ela perdeu o que é mais importante, a saúde. Então ela realmente se aproxima mais de Deus. E quando a pessoa tem essa fé em Deus e tem essa vontade de se curar, e Jesus mesmo falou, sua fé te curou várias vezes na Bíblia. A partir desse momento, eu acho que essa fé, essa esperança,
essa crença em Deus faz com que o tratamento funcione melhor. Eu já tive inúmeras experiências, que às vezes eu começo um tratamento com um paciente e, como médico, eu sei que a chance de dar certo é muito pequena, porque era um quadro muito grave, é um quadro muito tardio. E, de repente, o paciente volta com uma semana. Doutor, obrigado, eu tô ótimo. Aí você fala assim, mas você está se sentindo bem mesmo? Tô ótimo. Aí você examina, faz os exames, mas melhorou mesmo. Você fala, mas... Não tem nada lá mais. Aí você fala, mas o que causou aquilo? Foi só meu tratamento? Não. Meu tratamento foi vamos dizer assim, algo que realmente que ajudou. Mas tem algo por trás. E hoje existe estudos científicos a respeito de espiritualidade e cura. Não é simplesmente algo religioso. E aqui eu estou falando é espiritualidade. Né? Às vezes eu poderia estar falando como católico, cristão católico, querendo puxar apenas para o cristianismo. Não, estou querendo falar em espiritualidade, em acreditar que realmente existe uma força superior a nós e que isso pode interferir na nossa vida. No último Congresso Goiano de Cardiologia, uma das palestras que nós tivemos lá, eu estou falando isso porque eu sou um dos diretores da Sociedade Goiana de Cardiologia, foi sobre espiritualidade e cura cardiológica. E assim, é muito interessante você observar os estudos que mostram o quanto que alguém que realmente crê, tem fé, tem uma resposta melhor no tratamento. É o poder da fé mesmo. E isso, às vezes, você pode falar... Quando você parte para a ciência, existem partes do cérebro que elas estão intimamente associadas à fé. Então, já foi feito o exame funcional cerebral, coloca o paciente dentro de um aparelho que faz a análise da atividade cerebral. Sim. E faz com que a pessoa, por exemplo, entre em um estado de oração. E isso mostra que algumas áreas específicas do cérebro são ativadas. E quando essa área é ativada, você começa a liberar alguns neurohormônios que estão associados a eliminar dor, que melhoram a questão do bem-estar, que melhoram a imunidade. E aí você fala assim, então quer dizer, a fé ela é algo bioquímica? Também. Você observa que a própria fé faz com que o nosso corpo libere substâncias para cura. Tem uma reação, né? Entendeu? Então, assim, são muitas coisas interessantes que nós estamos descobrindo cada dia mais e que realmente reforça que o ser humano, nós somos seres espirituais. Nós precisamos acreditar que existe algo a mais. E isso é assim, se você vai observar todas as civilizações que passaram pela Terra, todas, antes do cristianismo, inclusive, todas acreditavam que existe um ser superior. De uma forma, às vezes, que para nós hoje, enquanto cristãos, era uma forma equivocada, por acreditarmos num Deus único, mas todos acreditavam. Todos olhavam, o nosso índio olhava para o sol e falava o Deus Sol, porque era o que ele via, era uma coisa, né, era mais tangível, era uma coisa que você via. Então, assim, eu acredito sim em milagre, acredito sim que a fé cura. Eu acho que é isso que eu tenho essa questão de o paciente chega, quando ele sai do meu consultório, independente de qual religião, vá com Deus, que Deus abençoe, tomara que dê certo, que Deus possa abençoar o seu tratamento. E isso eu acho que é algo... Eu tenho mania de tocar no paciente e falar que Deus te abençoe, que Deus proteja o seu tratamento. Porque a gente, enquanto médico, a gente é muito pequeno. A gente pode passar nosso conhecimento. Existe alguém que é muito mais forte que nós, que pode curar muito mais que a gente. Com certeza. Pessoal, e para você que está chegando agora, que está nos ouvindo agora, nós estamos recebendo o Dr. Arnaldo Luiz, ele que é médico cardiologista, diretor da Sociedade de Cardiologia Goiana e ministro de Eucaristia. Então, você que é aí que está sintonizando agora. Doutor, continuando, então existe um casamento da ciência e da fé? Com certeza. Eu acho que não existe mais aquela divisão ou aquela separação entre ciência e fé. Pelo contrário, hoje, cada vez mais, existem estudos científicos que mostram que a espiritualidade, a fé, age diretamente no nosso corpo físico. Então, isso já é provado. Isso já não é especulação, isso já é provado. Agora, cabe novas pesquisas para entender melhor a respeito disso, né? Então, isso já está em andamento. Em Goiânia, na Universidade Federal de Goiás, existe um grupo chamado Liga de Hipertensão, que é uma das ligas mais antigas da Universidade Federal, que tem mais produção científica. Sim. E tem um grupo que só estuda a parte de espiritualidade e doenças cardiovasculares. E eu quero, entrando nesse assunto de fé, né, eu vou tratar de uma pauta mais polêmica. Recentemente, a gente tem ouvido falar, no atual cenário político, de uma regulamentação, talvez, das igrejas, de uma regulamentação, talvez, da mídia, politicamente, né?
senhor que é cristão, vem com essa, eu acredito que com a liberdade, né, da igreja e tudo. Qual é o seu posicionamento hoje em relação aos candidatos que têm se apresentado à presidência? Hoje, houve uma mobilização muito grande do Brasil, desde o primeiro turno das eleições, e agora no segundo turno essa mobilização está muito mais intensa por conta da polarização que houve, né? Desde o primeiro turno, na verdade, nós tínhamos 2 candidatos com reais condições de ser nosso presidente. Sempre foi claro isso. Os outros candidatos eram candidatos menores, com uma expressão muito pequena. E a partir do momento que houve essa dicotomia entre Lula e Bolsonaro, essa divisão, essa polarização, acabou que essa polarização saiu até um pouco da figura Lula, da figura Bolsonaro. A gente sabe que ficou um pouco da figura do bem e do mal, de religiosidade, ficou um pouco dessa figura do que é socialismo, do que é capitalismo, do que é... Então, assim, acabou gerando realmente essa divisão. E, infelizmente, ou felizmente, não sei a palavra, acabou que essa divisão também chegou no campo de espiritualidade. Sim. Hoje a gente fica bem claro que existe uma divisão entre a questão de espiritualidade. E aqui eu quero deixar claro a quem está nos assistindo que eu não quero dizer que todo mundo que vota em um é porque é tal coisa, quem vota no outro é tal coisa. Claro, não tem nada a ver. Agora, que a gente sabe que... Vamos lá. Cristianismo. Quem realmente conhece a palavra de Deus, que eu falo a Bíblia, ela tem... A Bíblia tem vários ensinamentos muito claros, né? E esses ensinamentos muito claros, eu acho que Cristo deixou uma coisa muito poderosa para nós, chamada família. Sim. Acho que a família é o núcleo principal de qualquer sociedade. E Cristo sempre pregou a questão da família. Desde quando José, Maria e Jesus, Sagrada Família, desde que ele foi ao casamento e fez seu primeiro milagre dentro de um casamento, quer dizer, um núcleo familiar. Desde quando ele foi na casa da sogra de Pedro, quer dizer, era um núcleo familiar. Desde quando Lázaro morreu e ele tinha as irmãs, que eram um núcleo familiar. Então isso mostra claramente, ele fala muito de pais, filhos, maridos, esposas. Então ele fala muito disso. Sim. E, querendo ou não, quando você vai ler, estudar as bases do socialismo marxista, você observa que o primeiro padrão que é colocado é que, para que ocorra um país socialista, a família deve ser quebrada. Detuparsando. Entendeu? Então, assim, isso aí é um ponto principal do socialismo. A família tem que ser quebrada. Segundo ponto, o Estado deve ser quebrado. Terceiro ponto, a propriedade deve ser quebrada. Quarto ponto, a religião tem que ser quebrada. Porque um país que é religioso, ele é unido. E um país unido é difícil de você subjugá-lo. Verdade. Né? Então, quando nós conversamos, quando a gente vê a base, eu estou falando a base teórica dos primeiros socialistas. Estou falando isso de 1840, quando Marx escreveu. Depois Lenin, então assim, com a Revolução Russa. Quando vocês lê o livro, quando você lê o que eles escrevem, a primeira coisa que eles colocam é que, primeiro, para que exista um país socialista, a família não deve existir. A estrutura familiar como nós cristãos conhecemos. E, diante disso, fica muito complexo nós entendermos que alguém que realmente segue fielmente as palavras de Cristo acreditem na postura socialista. Já que a postura socialista ela é totalmente contrária à principal peça da sociedade, da religião, que é a família. E recentemente, você falando, tem um caso agora do ano passado de um deputado, né? Eu vou falar aqui, o deputado ele é de um partido, né, de esquerda, que estava querendo, a propositura dele de lei era que não tivesse nem Dia dos Pais e nem Dia das Mães, Sim. né? Para que fosse algo assim, que não tivesse, talvez, entre aspas, um preconceito. Sim. Algo que, independente se é de direita ou de esquerda, eu discordo veementemente. O Dia do Pai, o Dia da Mãe, isso aí não deve ser tirado, né? Isso aí é um pilar da família, é um dia que você comemora, que você honra teu pai,
honra tua mãe. Então vai de encontro com isso que você está dizendo, né? Uhum. De fato, isso já tem começado esse movimento, né? Que às vezes o pessoal pensa, não, isso aí está muito longe, isso aí só está nos livros, e não está. Não está. Né? Com O ano certeza. passado a gente viu a propositura desse deputado. A questão maior é que, normalmente, para se instituir um governo socialista, eu nem vou falar comunista, porque o governo comunista é o extremo do socialismo. Muitas pessoas, às vezes, confundem o termo socialista e comunista. Nas teorias sociais, realmente, um país, para ser comunista, ele tem que passar primeiro pelo socialismo, para depois chegar ao comunismo, que é a ausência total de governo. Né? Seria algo muito... assim, que todos nós, a sociedade iria se gerir sem precisar de um governo e todo mundo teria o mesmo nível social, que é algo muito utópico, que é algo que é muito complicado, né? Pensar nisso. Mas para que se chegue num país socialista ou um país comunista, é necessário implantar sementes. E essas sementes foram implantadas no Brasil, infelizmente, no governo Lula, nos 2 governos Lula e o governo e meio da Dilma. Quais são essas sementes? Divisão da sociedade. Branco, negro, indígena, não indígena, nordestino, centro do Brasil, homossexuais, grupo LGBT, heterossexuais. Então, capitalismo, socialismo, empregador, empregado. Então, isso é uma das coisas que, infelizmente, o nosso país foi massivamente exposto durante o governo Lula e que fez com que o Brasil hoje dividisse. Né? Nós temos uma divisão dentro de um país muito grande. E essa divisão enfraquece a população. Quando você fala, como você falou, a respeito de Dia dos Pais e Dia das Mães, por que isso? Porque normalmente eles estão voltados para uma política da política LGBT, que mais, né? Agora, vamos falar. Recentemente, minha esposa faz parte de um grupo também de colegas deles. E um dos componentes do grupo colocou o seguinte: é um grupo de quase 100 pessoas, 3 votam no PT, o restante são Bolsonaro. E eles falaram assim, aí uma das meninas colocaram, eu votarei no Lula porque eu sou a favor da causa LGBT. O que é mais interessante, sabe quem que rebateu ela? Uma pessoa que é homossexual. Aí a pessoa, um colega nosso, que é homossexual, falou assim, como assim causa LGBT? E ele é homossexual, tem namorado, uma pessoa médico, uma pessoa que eu gosto demais até. E ele falou assim, como assim causa LGBT? O que você está precisando para ter uma causa LGBT? Então, o que eu quero dizer? Existe a questão da homossexualidade e de outros grupos, como os transgêneros e afins. Sim. E existe a política LGBTQ+, ou grupo LGBTQ+, que é um grupo político. Mais partidário. É um grupo mesmo. partidário, anárquico, que quer trazer problema, que não representa a maioria daqueles que são realmente homossexuais ou outros afins. Porque eles são um grupo político, é um grupo contra a família, é um grupo contra as questões tradicionais cristãs, católicas, judaicas. Agora, quando você pega as pessoas que têm outras identidades sexuais, você percebe que são pessoas que, como qualquer pessoa, ele tem uma identidade sexual diferente. Ele quer ter família, ele quer adotar um filho, ele quer poder ir na escola, ele quer poder tudo. Agora, quando você quebra essa questão da família, é muito ruim. Então, eu acredito o seguinte, é uma coisa que se batem muito. Eu nunca vi nada, pelo menos que eu saiba, de forma direta, qualquer coisa que o governo Bolsonaro tenha feito contra a questão do grupo LGBT. Nunca vi nada. Uma coisa, é bom definir isso, né? Uma coisa é a ideologia de gênero. Sim. Outra coisa é respeito ao gênero, Sim, né? A opção sexual da pessoa. Então, muitas vezes o pessoal confunde. Uma coisa é você não ser a favor da ideologia de gênero, outra coisa é você não respeitar a identidade sexual de cada um, né? Isso aí é uma coisa interessante, porque eu acho que nós temos que entender isso. O respeito à identidade sexual de qualquer uma pessoa, ele é algo fundamental. Você tem o dever para com isso e a pessoa tem o direito disso. Sim. Então, ponto. Acabou a conversa. Agora, a questão da ideologia de gênero, a questão da massificação de uma ideia, a questão da exploração disso, que é o grande problema. É que eu costumo falar o seguinte, que acabou que hoje existem grupos que querem distorcer essa imagem.
e colocar grupos contra o outro. Então, se uma pessoa fala que é contra a ideologia de gênero, imediatamente ele já é homofóbico. Quer fazer na maldade. Entendeu? Então, imediatamente, não, eu não sou homofóbico. Eu sou contrário à massificação dessa ideia de que que isso tem que ser algo aprendido desde a infância, que isso tem que jogar na cabeça de uma criança. Eu acho que isso que é as coisas que a gente tem que entender. Agora, o que tem que ser colocado na cabeça da criança? Respeito. Educação e respeito. Se você colocar na cabeça de uma criança que todos nós somos iguais, acabou. Não precisa de mais nada. Sim. Eu lembro de ter, na minha aula de ciências, quando eu era mais novo, quando se falava de educação sexual, é bem diferente da pauta que quer ser tratada agora. Sim. Né? A gente aprendia ali as principais DSTs, Sim. né? E o perigo de se relacionar com N pessoas sem um preservativo, né? Então isso era a pauta, mostrava ali, ó, você tem que ser comedido. Hoje em dia a gente vê alguns vídeos, né, de algum material que estava tentando ser disseminado, ensinando, né, até a criança, né, a se sexualizar, Sim. né? Então é uma educação muito diferente e às vezes a gente sente que querem colocar isso e fazer com que seja normal. Eu tenho agora, minha esposa está grávida e não é isso que eu quero, né, para minha filha. Você pensa diferente? Não, O que você pensa, doutor? Eu penso da mesma forma. Eu acho que a sexualização precoce de qualquer criança traz traumas enormes para o resto da vida. Estudos de psicologia muito antigos já demonstraram o quanto que a fase da infância e juventude são as fases de maior foco de criar problemas psicológicos na fase de adulto. Então, se você faz com que uma criança pule sua fase de criança, se sexualize precocemente, ela vai ter déficit no final. Então, uma criança de 5, 6, 7, 8, 9 anos de idade, ela não tem ainda a capacidade cognitiva de compreender certas coisas. Certo? Então, ela não consegue diferenciar, ela não consegue. Ela é uma explosão de emoções. E aí, existe uma teoria dentro da psicologia que fala que toda criança ela anseia por ser doutrinada. Ela anseia por uma autoridade. A criança ela precisa de uma autoridade. Toda criança ela é muito ativa, tem um cérebro, mas ela precisa de uma autoridade. Aí entra o pai e a mãe, ou pessoas afins, avós, tios, pessoas próximas. E como ela quer autoridade? Porque a criança ela quer ter freio. Sim. Porque ela precisa do freio. Ela precisa, né? E ela quer ter. Psicologicamente ela quer ter. O que acontece? Quando você tira esse freio e pior, dá uma acelerada nela, a criança ela se perde. Porque a partir do momento que era para ela chegar num momento e falar, opa, aqui não posso passar daqui. Eu tenho um momento para chegar aqui. Ela é freada. Então ela consegue desenvolver aos poucos. E vai criando. Agora, quando você chega naquilo e acelera a criança, fala assim, não, você pode experimentar. Não é problema não, isso é normal. Isso é comum. A criança ela começa a não entender bem aquilo e ela se entrega. E eu já vi casos e mais casos de crianças que, infelizmente, sofreram sexualização precoce e tiveram problemas graves, com risco de suicídio depois, com problemas sexuais graves, com dificuldade de se relacionar no futuro. Então, eu acredito muito que nós temos que deixar nossas crianças serem crianças. Deixa eles brincar, jogar bola, jogar videogame, viver a vida, estudar. E no momento correto, em que os hormônios aflorarem, em que elas sentir a questão do desejo sexual mesmo, as coisas devem ser explicadas, orientadas, tudo no seu tempo. Agora, igualzinho, existem projetos de lei que estão querendo falar que criança abaixo de 14 anos, se tiver relação sexual, se for consensual, não é estupro. Amor de Deus, não dá. Você entendeu? Não tem como você falar para uma pessoa, uma criança de 12 anos, 13 anos, que foi aliciada, chegou, deu um docinho, deu uma coisinha. Aí a criança é criança. Ela vai se deixar levar. Aí, de repente, tem uma relação consensual com a menina de 12 anos. Um senhor de 40, 50 anos. Aí não é estupro porque ela permitiu. Não, é estupro. A pessoa de 40, 50, 30 tinha total consciência e tinha total poder psicológico sobre aquela criança. Então, ela conduziu aquilo. Então, não tem como a gente... voltando à sua pergunta. Como é que eu, enquanto cristão, como pai... Vamos falar enquanto pai agora. Eu vou permitir, eu vou querer que um grupo ideológico atinja o poder sabendo que esse grupo ideológico pensa assim.
Pensa que criança com 12, 13 anos, se tiver relação sexual, tudo bem. Pensa que eu posso chegar para uma criança e falar, não, tudo bem, você pode ser o que você quiser, na hora que você quiser. Não é assim. Doutor Arnaldo, agora, na sua opinião, a gente já sabe, então, né, de como que é a forma que eles tentam colocar. Como que faz, então? A gente sabe que tem um grupo que apoia. Eu, por exemplo, né, eu tenho amigos que apoiam, os caras são pais e tudo mais. Será que falta da parte da gente? Ou será que falta eles terem mais informação sobre isso? O problema é que existe as pessoas acreditam que, às vezes, quando a gente fala, como eu estou falando agora, não, isso é uma teoria de conspiração, isso não vai acontecer. O problema é que vai acontecer. Já está acontecendo. E já está acontecendo, já é uma realidade e vai piorar. Agora, vai piorar quando? Não sei. Talvez eles possam, suponhamos que aconteça de o primeiro turno se repetir. Talvez no primeiro ano as coisas sejam mais veladas, mas como eu falei para vocês, o socialismo ele é implantado aos poucos. E medidas socialistas são implantadas aos poucos. E quando um pai e uma mãe me fala também que acaba... vou votar no Lula, no PT, no socialismo, porque eu comia carne, eu comia picanha. Isso me dá uma tristeza, porque ele não sabe o quanto que isso vai trazer prejuízo para a sociedade no futuro. Um prejuízo que não tem como voltar, porque quando você destrói uma geração, para você resolver isso, vai precisar de 2 para frente. Esse é o grande problema. As pessoas não conseguem, porque, por exemplo, você destruir uma geração hoje, essa geração já cresceu com uma mentalidade e que vai passar para o seu filho. Talvez, com muita sorte, a gente consiga, numa terceira geração, regredir isso. Mas é muito difícil. Então, nós estamos vivendo hoje, e isso é uma coisa interessante, eu estava pensando hoje. A geração de quem nasceu aí, de 96 até 2006, que está entre os 16 aos 26 anos, mais ou menos, né? É a geração mais recente, mais nova, que infelizmente, vou falar assim, me desculpem falar assim, infelizmente é uma geração que vota muito no PT. Mas sabe por quê? Porque, primeiro, é uma geração que não teve a consciência política do que aconteceu no primeiro e no segundo mandato do Lula. Não sabe exatamente o que aconteceu, porque eles eram muito crianças, eram muito nenenzinhos mesmo. Então não tem a consciência política, o que foi mensalão, o que foi petrolão, o que foi dinheiro na cueca, o que foi ministro sendo preso, o que foi presidente sendo preso. Então eles não conseguem enxergar isso e acham que é conversa. Essa geração é uma geração que, infelizmente, é uma geração que foi criada com um nível socioeconômico muito alto e que acaba tendo tudo muito fácil. Mais fácil. E o que a política socialista quer? Manter fácil. Eu vi uma descrição de um apoiador do Lula que eu achei muito interessante. Ele falou assim: nós queremos ser doutores sem ir para a faculdade. Pelo amor de Deus. Nós queremos ser ricos sem trabalhar. Nós queremos a liberdade. E o Bolsonaro é contra isso. Eu falei, é verdade. O Bolsonaro quer que você estude, o Bolsonaro quer que você trabalhe, que você gere emprego para alguém, que você tenha uma família, que você tenha responsabilidade. Imagina, qual que é a dificuldade da direita e da esquerda? A direita fala para você, você é responsável pelo que você faz, você tem que ter uma família, você tem que trabalhar, você tem que gerenciar a sua vida e você não pode esperar do governo, porque o governo não vai te dar. A O vida governo é uma grande vai te dar vai te dar um ambiente favorável para você crescer, mas o governo não vai te dar tudo de bom beijada. O governo de esquerda nós vamos estatizar tudo, as coisas vão estar nas minhas mãos. Você vai ganhar uma cesta no final do mês para você manter sua vidinha, comer sua picanha e tomar sua cerveja no final do mês, mas você fica caladinho no seu canto, você não vai crescer de jeito nenhum. Mas também você não tem responsabilidade, você tem liberdade, você pode ter ideologia de gênero, você pode fazer suas coisas que você quiser, você não precisa casar, você não precisa ter família. Se quiser se drogar, eu vou até permitir depois. Então, é uma coisa muito agradável de se ouvir. Sim, mas na prática não funciona. Não funciona. Né? É que nem tem a história, né, comunista, de que um proprietário de 2 jumentos, ele vivia no comunismo e ele chegou um vizinho dele, né, e falou, olha, você tem 2 jumentos, me dê um jumento, né, e o vizinho falou, não, tá aqui o meu jumento, né, na verdade pegou o jumento para ele. E aí o outro vizinho estava criando, além do jumento, uma vaca, né, e aí o vizinho falou, olha, você tem também uma vaca, me dê metade dessa vaca. E o rapaz respondeu para ele,
Não, o comunismo só funciona com jumento, né? Com vaca. Então, assim, não dá, assim, não dá. Acho que até politicamente você desestimula as pessoas a produzirem. Então, por que o país não cresce no comunismo? Por exemplo, como é que você vai produzir, sendo que o cara que não produz, né, que tá ali do seu lado, vai ganhar da mesma não coisa? dá. Que estímulo que você tem para a pessoa trabalhar, sendo que ela, sem trabalhar, ela vai ter parte daquilo que você tá ali mesmo. plantando? A verdade, existe uma falácia de quem defende a esquerda que o socialismo funciona. Vamos lá. Você pode conversar assim, quais são os países socialistas do mundo que são realmente poderosos? Alguém pode falar assim, a China. Opa, aí vamos conversar sobre a China. A China deixou de ser socialismo puro há muito tempo. A China, ela tem propriedade privada, que é uma coisa contrária ao socialismo. A China, o governo chinês, ele não estatiza tudo. Ele chega lá numa grande empresa chinesa, compra 20% dela. O restante, 80%, é de iniciativa privada. Ele tem participação? Tem participação no Estado. Mas a maioria estão lá trabalhando para ganhar dinheiro. Sim. Então, quando a gente fala da China, a China é um dos países mais ricos do mundo, os produzem, exportam e importam do mundo todo. Agora você fala assim, a China é socialista? Não. Você sabe que não é. A China tem um caráter mais capitalista do que o próprio Brasil na questão de produção. Quando você vai para produção... em grande escala, coisa absurda. Grande escala. Agora, aí você vai, vamos lá, vamos pegar um mais próximo da gente, Cuba. Ixi. Aí não sei se vocês sabem, em 2019 agora, diante das situações que Cuba, infelizmente, é um país de uma pobreza muito grande, Cuba começou a liberar propriedade privada sob supervisão do Estado. Quer dizer, você pode comprar agora, você pode ter, mas assim, sob supervisão. Por quê? Porque eles sabem que não funciona. Não existe no mundo, desde que foi definido a teoria de comunismo, não existe nenhum país comunista no mundo. Nunca existiu. O comunismo é quando você tem um país socialista em que não há mais o Estado. Porque o socialismo, você tem o Estado ainda, gerenciando. Agora, o comunismo não existe nenhum Estado. A partir do momento que existe o comunismo, cada um é dono de sua vida e você vai contribuir com toda a sociedade por igual, sem ninguém por cima. As leis você entre si vai conversar, as relações entre comércio, entre você... Quer dizer, é um estado utópico que nunca existiu. Mas o socialismo existe. Só que existe uma coisa. Existe um quadro chamado de socialismo reacionário. O que é esse socialismo reacionário? É que tem um grupinho, uma cúpula, que comanda tudo e puxa tudo para si. Que é o que nós temos no Brasil. Que nós tivemos na época do Lula. Nós já tivemos socialismo no Brasil? Graças a Deus, não. Mas nós tivemos um caminho para, né? Estavam programando isso. Sim. E isso ficou muito nítido nos rachadinhas que a cúpula daquele partido que fala tanto dos trabalhadores, que fala tanto dos pobres, e pessoas bilionárias que eram para dividir com os pobres, não era? Por que eles tiveram... Existe uma previsão de que o roubo, na época do mensalão, do petrolão, foi desviado mais de 100 bilhões. 100 bi. Foi devolvido 6 bi. Olha, você imagina o que 6 bilhões dá para fazer para a população? E agora existe também essa questão, né? O pessoal fala, quem é pobre, vota em Bolsonaro. Quem é rico... Não, quem é pobre, vota em Lula e quem é rico, em Bolsonaro. vota em Bolsonaro. Mas aí eu começo a analisar a política, quando era lá o cartão que o pessoal recebia, né? Fome Zero, uma série de coisas, era R$80. Agora, com Auxílio Brasil, 600 reais. Então existe aí uma controvérsia. Se era o governo dos pobres, por que pagava R$80 e, entre aspas, o pessoal fala que Bolsonaro é governo de rico e paga R$600? Por que essa controvérsia? Então, essa controvérsia é simples. Porque se você dá menos, a pessoa é mais dependente do governo. Se você dá pouquinho, você vai dando... É aquela historinha, você vai dando um milhinho, vai dando um milhinho, e a pessoa vai ficar dependendo daquele milhinho. Então, não ele vai sai ficar da lá. mão, não sai da mão. Não sai da mão nunca. Então, todo o governo de esquerda, ele faz isso. Ele faz com que o povo... Ele desestrutura a produção. Ele faz com que o povo seja dependente daquilo que é do Estado.
O Estado é o detentor da produção, inclusive de alimento. Você vai vendo assim, alguns como Cuba, como agora Venezuela, outras coisas, quem produz o alimento é o próprio Estado. Então todo mundo fica dependente do Estado. Como é que você vai querer isso para sua vida? Como é que a gente vai querer que no Brasil, um país mais rico de produção agrícola que temos, que a gente vai estatizar? Você vai ver se um dia acontecer do Brasil, tomara que isso nunca aconteça, de cair em mãos socialistas e virar socialista, do primeiro lugar do mundo de produção de grãos vai para o último. Porque quem vai querer produzir para dar para os outros? Na Argentina, teve produtor que deixou a colheita perder porque ele viu que não tinha condição, porque o juro era tão alto e as condições eram tão ruins e ele tinha que dividir com o governo na produção que ele achou melhor perder. É melhor perder que criar dívida. Deixar de lá. Mas eu quero te fazer uma pergunta mais difícil. Bolsonaro é um cara 100%, sempre acertou? Não. É um cara que não erra? Isso aí eu acho que nós temos que ter uma visão muito crítica das que nós estamos vivendo. Sim. Primeiro ponto. Hoje, vamos só para chegarmos numa conclusão, é o seguinte. Nós temos que deixar um pouco de lado a figura de Lula e a figura de Bolsonaro. Sim. Apesar que a figura dos dois são muito distintas e mesmo a figura dos dois eu ainda acredito que o Bolsonaro seja melhor. Mas nós temos que entender o que está por trás dos dois. Qual é a política que está por trás dos dois. E aí sim, escolher o que está por trás. Tá, mas você me perguntou da pessoa do Bolsonaro. Sim. A pessoa do Bolsonaro acertou em todas as suas escolhas? Eu acredito que não. Eu acho que ele teve erros, ele teve desvios. Mas o desvio que ele teve está muito mais associado à questão pessoal, de personalidade, do que questão pública, de atitude pública. Uma coisa é alguém falar, eu não sei, não vou falar se eu vacinei ou não acho que não sou a favor da vacina. Agora, outra coisa é falar, eu não vou comprar vacina. Aí sim, pera um pouquinho, aí a questão pessoal dele influenciou na vida de milhões. As pessoas gostam de chamar Bolsonaro de genocida. Mas vamos lá. Quando que foi a primeira vacina aplicada no mundo contra a Covid fora de experimento? Dia 8 de dezembro de 2020. Uma mulher do Reino Unido. Foi a primeira pessoa fora de ambiente de pesquisa que foi vacinado. Sim. Quer dizer, vacinação real. 8 de dezembro. No Brasil, qual foi a primeira vacina contra a Covid? Dia 17 de janeiro de 2021. Exatamente 40 dias depois. Aí você fala assim, mas Bolsonaro não quis comprar vacina? Não. Primeiro que não tinha. E 40 dias depois que no Reino Unido vacinou, o Brasil já começou a vacinar. Agora, você fala que alguém que fez isso é genocida? Não. Alguém pode questionar, mas foi em São Paulo, existia a questão do Dória. Não é isso. A Anvisa determina quem vai ter vacina ou não. Se o Bolsonaro quisesse falar, não vai vacinar porque eu sou contrário, ele tinha o poder para fazer isso. Ele fez? Não. A vacinação aconteceu. Em 2 anos de pandemia, Bolsonaro investiu 102 bilhões de reais contra a pandemia. Só que tem um problema. Para quem que foi esse dinheiro? O Bolsonaro não tinha o poder nas mãos para gerenciar esse dinheiro. Ele tinha que distribuir para os governadores. Sim. Aí veio os problemas dos governadores. Pessoas que fizeram consórcios no Nordeste que atrapalharam, que deixaram de comprar esses respiradores. Só que ninguém fala isso. Parece que as pessoas esqueceram que quem gerenciou o dinheiro da Covid não foi Bolsonaro, foi os governadores. Isso aí. Só que ninguém lembra disso. E quem é o genocida? É o Bolsonaro. Não são os governadores que roubaram na ponta, que deixaram de comprar o oxigênio, que deixaram de comprar o respirador. Outro problema. Bolsonaro foi extremamente criticado por falar de remédios, né? Cloroquina, ivermectina e tal. Hoje, depois dessa fase toda, estão saindo estudos que mostram que alguns aspectos, especialmente que a ivermectina, é positivo. Olha pra vocês terem ideia. Então, existe coisa. Não estou falando que a ivermectina cura. Claro, longe disso. Claro. Mas estou querendo dizer que estão saindo estudos cada vez mais recentes mostrando que existia, sim, algum aspecto positivo. Fazia sentido. Então, você mostra o seguinte. É aquela história. Você está numa guerra. Mauro, você está numa guerra. Sim. Aí, de repente, você tá vindo lá na frente um cara vindo. Ele tá vindo, tá armado. Aí fala assim, ó, de duas uma. Ou você vai de peito aberto ou você vai com esse estilingue. O que você quer? Eu com o estilingue. Eu pego o estilingue na hora. Claro. Foi por isso que eu, enquanto médico, usei muito medicamento na fase inicial do Covid.
Usei cloroquina, usei ivermectina para paciente, usei vitamina D, usei zinco. Por quê? Eu usei diante de uma situação em que era baseado nos livros. Doses que os livros mostravam e doses que não eram tóxicas, que não poderiam causar nenhum mal. E fazia um acompanhamento do paciente. E o mundo estava descobrindo, né, como lidar com aquilo. Então, né? a minha colchicina, a cloroquina, a ivermectina foi meu estilingue. E foi estilingue de muita gente. Não tem o que usar. Nós vamos deixar o paciente morrer em casa esperando ele morrer? Sem tentar nada. Sem tentar nada. E a questão da cloroquina não foi algo que lançou da cabeça do Bolsonaro. Na época, quando teve a epidemia do SARS-CoV-1, que foi o primeiro que teve, foi feito estudos com a cloroquina e mostrar que tinha efeito in vitro. Então não foi alguma coisa que alguém lançou. Todo efeito do Bolsonaro em relação à cloroquina, não. A gente sabe que não tem esse efeito maravilhoso. Estou querendo dizer o seguinte, que as pessoas compraram essa ideia de genocida porque, infelizmente, grupos de esquerda adoram colocar nome dos outros. Fascista, genocida, homofóbico. Eles gostam de rotular as pessoas. Né? Porque quando você rotula... É mais fácil derrubar. É mais fácil derrubar, é mais fácil você caracterizar aquela pessoa. Agora, eles rotulam e as pessoas estão comprando essa ideia. Não voto em genocida. Teve um paciente que me falou, não voto em genocida. Mas por quê? Quem foi genocida? Quem matou quem? Sim. Quem matou quem? Pra vocês terem uma ideia. Olha pra vocês terem uma ideia o quanto que a população é desinformada. No primeiro ano da Covid, desculpe se eu errar os números, mas é aproximado. Se eu não estou enganado, entre 300 e 400 mil pessoas morreram na Covid no ano mais forte da pandemia. Sim. Você sabe quantas pessoas morrem por doenças cardiovasculares por ano no Brasil? Quantas, doutor? 400 mil. E ninguém vai falar, ninguém vai na rádio, vem falar que temos que mudar a alimentação, que temos que parar que o cigarro tem que acabar, que a política tem que obrigar todo mundo a fazer exercício, que temos que lutar contra a obesidade. Ninguém fala. E mata mais que Covid. Matou mais que Covid. Só que isso é todo ano. Sim. É 400 mil pessoas todos os anos, durante décadas. E ninguém fala nada. Aí, de repente, o Covid matou, como matou no mundo inteiro, e o nosso presidente é o genocida. Você entendeu quanto que a mídia consegue fazer isso? Se a mídia tivesse preocupada com as mortes, eles estariam mostrando o cardiômetro, que é um instrumento que a Sociedade Brasileira de Cardiologia coloca, que mostra quantas pessoas morrem por minuto. Eles tinham que colocar lá, ó, agora morreu mais um de infarto, agora morreu mais um de derrame. Sabe por quê? Para sensibilizar as pessoas. Mas para isso não dá ibope. Da Ibope não vende, né? Morreu mais um do Covid. E o fato também, né, do governo federal tirar ali uma parte, né, de recurso da grande mídia, você acha que isso influencia nessa questão? Porque eu nunca tinha visto antes, Fabinho, a grande mídia bater todos os dias, do começo do mandato até o final do mandato, em um único candidato. Mas os caras estão acuados, né, moço? Só antes de responder a sua pergunta, eu abri agora o site do cardiômetro da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Até hoje, morreram no Brasil, no ano de 2022, morreu no Brasil 312.794 pessoas. Hoje, no dia de hoje, no Brasil, morreram 970 pessoas de doença cardiovascular. Olha aí. E ninguém fala disso. Né? Ninguém fala. Mas por quê? Aí você me pergunta, por que a mídia faz isso? Isso acontece desde a menor esfera de governo, que seria as prefeituras, até a maior. Quantos e quantas pequenas rádios, pequenos jornais de interior, eles chegam para a pessoa e falam assim, tá bom, você quer que eu falo bem de você ou mal? Me pague, que eu pago e falo bem. Se não pagar, meu amigo, eu vou arranjar tudo quanto é coisa para falar mal. E acontece isso, tanto aqui, numa cidade pequena, e ainda mais em nível nacional, em que o volume de dinheiro é muito maior. Quando o Bolsonaro foi contra a grande mídia, especialmente, vamos falar aqui a Globo, realmente eles tinham que fazer alguma coisa para bater. É o que estão fazendo agora. Basta abrir os sites de notícia vinculadas ao consórcio que a Globo faz. Você vai rolando a página, é só notícia ruim contra o Bolsonaro. Sim. O tempo todo. Você não consegue... Ele pode chegar ali, o Bolsonaro pode pular da ponte, salvar uma velhinha afogando, pegar o cachorrinho dela e sair, que eles não vão sair isso na mídia.
Agora, se o Bolsonaro respirou mais fundo, Bolsonaro respirou fundo porque alguém falou isso perto dele. Que absurdo. Ele é isso, ele é aquilo. Então é isso que nós estamos vivendo. Eu acho que quem está nos ouvindo tem que entender que tem que ter o senso crítico, tem que buscar a informação correta, tem que ir atrás. Né? Eu acho que quem no primeiro turno votou em Bolsonaro, eu acho pouco provável que mude. Quem votou no Lula, pouco provável que mude. Mas tem outras pessoas que podem realmente determinar para que rumo nossa nação está indo. E você fala disso, né? Nós tivemos uma taxa de absenteísmo de 40 milhões, né, de brasileiros. Por que você acha que deve, já que a gente está aqui debatendo, né, o tema atual, que a gente... Política hoje tá muito polarizado. Por que você acha que teve esse efeito de 40 milhões de pessoas terem caminhado para o absenteísmo? Teve alguns problemas na eleição. Né? Vamos pensar desde as pequenas coisas às grandes coisas. Sim. Das pequenas coisas. O Brasil inteiro nunca viu tanta fila durante uma eleição como nós tivemos. Filas de 3, 6, 4 horas. No Rio de Janeiro, teve uma urna, eu estava acompanhando a apuração, teve uma urna que fechou 8 horas da noite. Eu quero relatar, 3 horas e meia foi o tempo que eu demorei para votar. E eu vi 4 pessoas indo embora porque estavam cansadas também. E olha o interessante. Posso relatar outra coisa? Eu fui o quinto. Eu sempre, em todas, eu vou cedão. Tipo, 7h30 e tal. Aí eu fico lá, eu fui o quinto, que tinham 4 senhores à minha frente, 45 minutos. Olha aí. Eu fiquei lá. E sabe o que é interessante? Onde eu votei, eu cheguei, fui meio-dia. Tá meio-dia, tá todo mundo almoçando. Sim. Ledo engano, né? Cheguei lá, tava a fila, tava quilométrica. Eu falei, não, vou almoçar. Voltei, tava maior do que eu te deixei. Falei, agora não tem como, né? Tem que voltar. E olha interessante, assim, só relatando. Era uma escola, uma fila enorme, pessoas, né, acima de 60 anos, né, que tem pessoas abaixo de 60, 50, pouco, pessoas já estavam lá cansadas na fila. Tinha um monte de carteira amontoada num canto. Aí eu falei assim, gente, mas por que esse pessoal não organiza essa carteira para o pessoal ficar sentado na fila? E eu olhei, eu fiquei uns 10, 20 minutinhos olhando aquilo, falei, não, pera um pouquinho. Aí eu fui lá, peguei uma carteira e fui colocando na fila. As pessoas olhavam para mim e falavam, não, vamos sentar, ué, tem carteira. Eu fui pegando, até chegar em mim. Na hora que cheguei em mim, falei, vou ver se o pessoal anima. Aí todo mundo viu que eu tô sentado foi lá pegando e todo mundo sentou. As pessoas que estavam lá estavam tão mal preparadas que nem para isso, para dar um ambiente um pouco melhor, já que estava com esses problemas da fila. Então, você acabou de falar, algumas pessoas desistiram. As filas foram um grande problema. Agora, por que teve fila? Eu nunca vi isso na minha vida de eleição. Onde eu voto, eu chego, voto e saio em 20, 30 minutos, olhe lá. Dessa vez fiquei quase 2 horas esperando. Houve um desgaste muito grande. Aí você fica assim, será que houve alguma manipulação disso? Alguma intenção disso? Não sei, não vamos querer criar mais problemas na nossa cabeça, né? Sim. Mas realmente isso foi um fator estranho, pequeno, mas que determinou muita coisa. Segundo, essa polarização também traz problemas, porque existem as pessoas que amam ou odeiam cada candidato, mas tem aquelas pessoas que querem ficarem neutras e não querem me envolver nisso. Sim. Essas pessoas que não querem me envolver não foram votar. Já que eu não gosto nem de um nem do outro, por razões que cada um tem, não vou votar. Então, acabou tendo essa questão. Outra questão é que, querendo ou não, existe a questão do já ganhou também. Não, eu acho que já ganhou, não vou votar, não. Então, esses aspectos, do meu ponto de vista, são aspectos que eu acho que podem ter influenciado desse número tão grande de pessoas que deixaram de votar. Sim. Agora, doutor Arnaldo, quem te vê, né? Fala, o doutor Arnaldo é médico, né? Bem estruturado. E às vezes também não sabe da sua história, né? Você é filho de caminhoneiro, você vem de uma origem humilde, né? Então, às vezes associa, né? Às vezes o pessoal acha, para o doutor Arnaldo às vezes está falando, mas a vida dele sempre foi tranquila. E não foi, né? As pessoas... Eu vou te contar uma que aconteceu comigo sábado. Mas antes de falar disso, eu tenho muito orgulho de falar que meu pai é caminhoneiro. Foi caminhoneiro até pouco tempo. Quando ele vendeu o caminhão dele, que eu e meus irmãos falaram, o senhor tem que vender, você está com 70 anos, pelo amor de Deus, para de dirigir. Ele, não, tô bom. Aí eu levei ele para fazer um exame de visão.
Aí o oftalmo, um amigo meu, falou assim, Arnaldo, seu pai tá chegando 30% do olho. Eu falei, nossa, que perigo que o senhor tá. Graças a Deus, ele conseguiu um comprador, vendeu o caminhão dele e tá em casa quieto. Então, tem muito orgulho, né, disso. Durante a faculdade, vendi cachorro-quente na porta do meu prédio. Olha aí. Que isso, hein? Chegava da faculdade, descia com cachorro-quente com a minha mãe, parava em frente ao prédio, vendia cachorro-quente, assava espetinho para vender. Pegava o cachorro-quente, levava, ia arrumar para estudar depois que eu terminava o espetinho da minha mãe, do cachorro-quente, para poder pagar minha faculdade. Pagar não, para poder pagar meu sustento, porque graças a Deus eu consegui passar na federal. Então eu não pagava a faculdade. E o senhor era um bom vendedor? Era bom. Adorava vender cachorro-quente pessoal lá. E quem que fazia o cachorro-quente? Minha mãe fazia. Ah, então. Então, assim, eu tenho orgulho dessa origem humilde. Não tem nada. Não tem nada para. Tudo que eu consegui e tenho hoje, enquanto médico, quanto pai, quanto marido, quanto filho, enquanto profissional, enquanto empresário, foi de muito esforço, muita luta. Né? E eu tento passar isso para meus filhos, que as coisas não vêm de graça nas mãos. Nada vem fácil, né? Então, o que aconteceu? Eu sempre tive um sonho de moleque, que era ter moto. Né? Era um hobby que eu queria ter na minha vida. Eu queria ter uma moto. Nunca tive uma moto. Nunca andei de moto. Mas eu sempre fui fascinado com a beleza da moto, da estrutura da moto. E ano passado, eu conversando com a minha esposa, eu falei assim, ó, eu vou tirar carteira de moto. Nem carteira eu tinha. Oh. Ela, mas você vai tirar a Golf? Não, vou tirar. Fez só a B. Tinha feito só a B. Eu só tinha de carro, né? Na época que eu não tinha moto, não tinha pretensão. Aí ano passado fui, fiz aula de autoescola, acordava 6 horas da manhã, antes de ir pro consultório, para tirar a carteira de moto. Peguei minhas aulas, passei na prova de moto. Tá, agora já minha carteira é AB. Agora é hora de comprar a moto. Fui olhar a moto que eu queria, né? E no janeiro não era a moto que eu queria, não era o modelo que eu queria, esperei. Aí em agosto agora o vendedor falou assim, ó, eu liguei para ele, falei, a moto que você queria, que era para chegar só 2023, chegou agora. 2022, modelo 2023. Você quer? Eu falei, quero. Fui lá, comprei a minha moto, que era um sonho meu, era uma coisa, era um desejo meu. Por que eu tô falando isso? Hoje tem 40 dias que eu tô com a minha moto. E sábado agora, eu vou dar um passeio. Eu acordei cedinho, 6 horas da manhã, me vesti, coloquei a tralha de motoqueiro, capacete, a blusa, e saí. Falei, vou lá Góis Velho. E parei em Sanclerlândia. Quando eu parei em Sanclerlândia, fui lá em uma lanchonete de um amigo meu. Sim. Parei na lanchonete, meu amigo não tava. E tinha 2 funcionários dele. Aí os 2 funcionários dele viraram pra mim e falaram assim, vai, doutor, o senhor deve ser Bolsonaro, né? A moto do senhor é verde? Minha moto é verde com preto com verde. Aí eu falei, sou, rapaz, não tem que ser outro jeito, não. Aí ele virou pra mim e falou assim, mas de onde surge, né, doutor, tanto voto assim que não é do Bolsonaro? Aí de repente saiu uma pessoa. Uma cara emburrada, carrancudo. Bom dia. Eu falei, bom dia. Ó, tchau pra vocês, fala pro rapaz aí que eu passei aí, manda um abraço pra ele por mim. Aí quando eu coloquei, e eles falaram assim, ó, esse volta no PT. Aí quando eu coloquei o capacete, ele pensou que eu não tava ouvindo. Aí ele virou assim, falou, esse pessoal aí, ó, só gosta de ficar andando de moto. Porque que não vai trabalhar. Olha. Não gosta de trabalhar. Meu Deus do céu. Eu pensei assim, gente, esse caboclo não tem nem noção da minha história, não tem noção do que eu faço, não tem noção do quanto eu trabalho, não tem noção do quanto que eu sonhei, quantos cachorro-quente que eu vendi para ser médico, quantas noites de plantão que eu tive antes de conquistar a minha especialidade. Quantos anos de profissão? Esse ano eu completo, graças a Deus, 20 anos de médico. Olha aí. E depois de 20 anos de médico, eu fui ter meu sonho, um sonho bobo, coisa pequena. Mas é agora que eu fui ter meu sonho, depois de 20 anos de profissão. Aí eu fiquei pensei até tirar o capacete e conversar. Falei, não deixa eu ir embora. Deixa pra lá. Então o que eu quero dizer é o seguinte, não é luta contra o rico e pobre, é luta de ideologia. É luta de quem quer trabalhar, de quem quer lutar, de quem quer o bem para sua família. É luta de quem quer realmente que esse país tenha uma história bonita para contar. É luta para quem quer que os filhos tenham um ambiente saudável para crescer em família, para crescer em religiosidade, para não ter nenhuma censura religiosa, nenhuma censura que nós estamos conversando aqui. Eu acho pouco provável que numa situação de um governo socialista extremo, isso aqui nós estaríamos com a polícia ali atrás agora, conversando. Não existe. Entendeu? Então, assim, eu acho que às vezes alguém pode estar querendo, que está nos ouvindo, pode estar achando, será que está tendencioso nossa conversa? Não. Aqui é ponto de vista que nós estamos falando. Da mesma forma que tem, com certeza, que tem locais que estão falando também em relação de uma
vamos dizer assim, falando bem de uma política de esquerda. Eu acho que isso é democracia. Cada um pode dar seu ponto de vista, né? Inclusive, nós já convidamos aqui, né? Ele não pôde, a gente entendeu, o Weber Dias também para dar, né? Ele que é representante da esquerda, para dar também, às vezes, né? A sua colaboração. Nós começamos aqui tratando, conversando contigo, né? E o momento é esse, né? Não tem, o assunto principal da nação é esse, né? Nós estamos vivendo um momento que nós não podemos nos ausentar desse momento político. Nós não podemos nos omitir. A omissão agora vai significar uma destruição da nação no futuro. Acho que quem se omitir nesse momento vai se arrepender, né? Infelizmente, hoje o candidato Lula quase que fez uma ameaça para o Zema, né? Falando que ele vai se arrepender de não ter apoiado ele. Então, o que eu vou falar para a população é o contrário, eu acho. Nós vamos nos arrepender de não nos posicionar, independente da sua posição. Acho que tem que posicionar. Vota branco, vota nulo, não comparecer, eu acho que não é um ato democrático. As pessoas que falam que eu votei em branco porque não gosto de nenhum dos dois. Eu acho o seguinte, procure aquele que você acha menos pior, aquilo que você... E melhor, nem vou falar isso, talvez eu tenha falado bobeira. Procure aquele que represente a sua ideologia de vida. Isso. Né? Não estou falando da pessoa. Qual que é a sua ideologia? O que você pensa enquanto cidadão? O que você quer para os seus filhos? Pensa nisso. Se você pensar que a política socialista de esquerda é o que você quer para o seu filho, ótimo, vote com consciência limpa. Agora, se você quer pensar que não, que o que nós estamos vivendo, que manter a política de direita capitalista liberal que nós vivemos é o que você quer, pronto, vote com consciência limpa. Esqueça um pouquinho de Bolsonaro e Lula. Pense em ideologia. O que você quer para a sua família, para a sua vida. É isso, ponto. Esquecer um pouquinho de, eu não gosto porque ele fala assim, eu não gosto porque é assim, eu não gosto porque ele falou isso, eu não gosto porque Ciclano falou isso. Eu acho que não é por isso que você tem que escolher, não é assim que a gente escolhe um presidente de uma nação. É o que ele representa, é quem está atrás dele. O governo, o presidente, não governa sozinho. Não governa sozinho. Doutor Arnaldo, a gente vai finalizar por aqui, o papo tá bacana, mas o nosso horário ele já está estourando aqui. É bom tê-lo aqui, vê-lo posicionar. Acho que a gente tem que respeitar os posicionamentos, né? Independente se é de direita ou de esquerda. Mas e é bom saber também. A gente já te convida para um outro programa para falar um pouquinho mais, né? O tempo foi rápido. Da sua história, né? A gente acabou aqui com um tema mais político, porque é o momento que nós temos vivido, né? Mas muito obrigado por contribuir com São Luís de Montes Belos. A gente sabe aqui do carinho, da atenção que você tem, né, com seus pacientes, com a sociedade montebelense. Eu já te vi, eu não sou católico, sou evangélico, eu acredito que seja esse o termo certo, já te vi dando hóstia, né, pros fiéis, né? Então, assim, a gente sabe do seu engajamento com a comunidade, né, e do seu posicionamento. Muito obrigado por ter vindo aqui no nosso programa, né, no Pod Belos, e tá sempre é bem-vindo aqui novamente. Eu agradeço muito, Mauro, pelo convite. Eu acho que o momento é muito propício para que todos nós da sociedade nos manifestemos, né? Vai ser um grande prazer poder voltar, e quem sabe a gente volta com outro assunto, falar um pouco sobre isso que nós falamos a respeito de quantos mortes por doenças do coração que acontecem todos os dias, o que nós podemos fazer enquanto comunidade para evitar isso. Eu acho que é um ponto que depois a gente pode debater, discutir. Isso dá uma discussão de horas também aqui. Mas eu agradeço muito pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu acho que, como eu falei, nós precisamos nos manifestar, nos posicionar. Você que está nos ouvindo aí, independente de qual posição que você está, acho que nós temos que nos respeitar, em primeiro lugar, e nos posicionar. Se você ainda tem uma tendência de posicionamento de esquerda, de respeito, da mesma forma que você tem direito ao respeito, mas nós temos que entender que essa é a luta de hoje. É luta ideológica. Não é uma luta entre Bolsonaro e Lula mais. Acabou. Lula representa uma ideologia, Bolsonaro representa uma ideologia. E por mais que às vezes a gente não queira entender isso, basta observar aqueles que... a maioria. É muito complicado generalizar. Sim. Mas o que a gente vê de maioria que está associado aos grupos, você percebe, né? As imagens ficou muito chocante as imagens do presídio comemorando a virada do Lula. Isso é muito chocante. Quer dizer,
Você imagina você que teve um parente que foi morto, um filho que foi drogado por alguém, por um traficante, ver que o traficante está comemorando que o Lula ganhou e você está votando no mesmo cara que o seu traficante que levou a droga pro seu filho está querendo. Então, assim, são as coisas assim que... Sem sentido. Que traz uma reflexão, né? Sim, sim. Você fala assim, é a luta do bem e do mal. Eu tenho certeza, e eu conheço inúmeras pessoas que votam na esquerda no Lula que são religiosos, assim. Mas talvez tem que começar a rever tanto a sua religiosidade, quanto talvez o que se conhece mesmo o que a esquerda quer. Sim. Porque você está votando junto com satanistas, luciferianos, não sei o que lá, que saem na mídia. Foi. Então você está votando com essas pessoas. Então, se você... Cristo fala bem claramente, né, que não tem como você servir a dois deuses. Né? Nós só temos um Deus. Sim. E temos uma ideologia que é a ideologia cristã. Não tem como você servir, não tem como você fazer essas coisas. Então, eu acredito muito que nós tenhamos que realmente agora nos posicionar e entender melhor o que cada um representa. Esquecer a figura do Bolsonaro e do Lula e ver o que está por trás. Se você quer o Dirceu, a Dilma de volta, você quer esse pessoal como ministro, é uma coisa de se pensar, né? Agora, Palocci, quem sabe, tem muita gente boa, né, atrás do Lula. Então, você tem que pensar nesse aspecto, né? Eu não estou aqui fazendo uma apologia e uma idolatria a Bolsonaro, que não é do meu feitio. Mas eu acredito que o que ele representa hoje, para mim, isso é uma opinião Arnaldo, nem é a opinião aqui do Pod Belos, não estou falando aqui, é a opinião minha, como entrevistado, que eu acho que é o que nós temos hoje para que nós possamos ter um país melhor, um desenvolvimento melhor e não possamos regredir. Nós não podemos regredir. Doutor Arnaldo, muito obrigado. Fabinho, suas considerações finais. Sim, pessoal, muito obrigado. Muito obrigado também. Que papão foi esse, doutor Arnaldo? Prazer ter recebido vocês aqui e até a próxima, galera. Pessoal, essa foi mais um episódio do Pod Belos. Você acompanhou na 920 AM, na Vale da Serra, também no aplicativo da Vale da Serra e no YouTube do Pod Belos. Doutor Arnaldo, um grande abraço e até a próxima. Obrigado, abraço a todos.